Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar falando sobre as unificações tardias e as ondas revolucionárias. Então, nós vamos começar agora a falar um pouquinho mais, né, sobre cada uma dessas unificações tardias. Primeiro, a gente precisa entender que essas unificações tardias, elas se deram, né, porque lá na década de 1830, assim como a gente falou nas outras aulas, começou-se a haver na Europa uma onda revolucionária, né, uma ânsia para atingir, né, uma ânsia liberal para poder sair desses grupos, né, sair desses países dominados por uma monarquia e buscar, né, um liberalismo. Então, os movimentos jovens, eles eram os primeiros a levar essa formação de novos estados nacionais, né? Eram movimentos nacionalistas que estavam eclodindo a todos os lugares ao mesmo tempo. Então, por isso, na década de 60, os italianos e alemães, eles eram os únicos que ainda viviam sob o domínio dos estrangeiros, principalmente da Áustria, uma velha monarquia que mantinha o controle dos outros povos na Europa Central Oriental. Então, a partir de 1848, os burgueses da Itália e da Alemanha, né, passaram a se empenhar com os segmentos populares a levantar a bandeira do liberalismo e nacionalismo, o que resultou na formação de novos estados. Estados esses, né, que seriam a Alemanha e a Itália. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Na Itália, nós tivemos, né, ela foi fragmentada por pequenas unidades políticas que estavam, né, entre domínio dos estrangeiros. Então, nós podemos ver que a Itália ela foi fragmentada e cada um, né, dominava um pedaço da Itália. A união dessa população, né, era mantida só por laços culturais, linguísticos, crenças, hábitos e tradições, que eram resultantes de uma história, iniciada lá na fundação de Roma e na construção do poderoso Império Romano. O único reino independente da Península Itálica, ou seja, o único que era governado por italianos, era o Sárdio Pilonês. Os demais, todos eram controlados pela Áustria, que dominava a Itália, né? Fazendo com que a Itália fosse totalmente ligada a esse governo centralizado. Então, a unificação da Itália foi conduzida por esse reino independente de Sárdio Piemontês, que além de ser o único independente, ele estava organizado, né, segundo os princípios liberais burgueses, seguindo esse liberalismo, até mesmo em questões de regime constitucional. Ele era o único que ainda possuía, né, que já possuía um regime constitucional. E ele passava por um processo de industrialização, de incentivo à industrialização. A burguesia, então, começou a investir maciçamente na busca da unidade, que para ela significava nada mais do que uma amplificação de mercado, né? Já que a Itália estaria toda, né, unificada e poderia então comercializar. Depois de todas as revoltas de movimento jovem que houve na Itália, tornou-se cada vez mais difícil controlar esses movimentos. E esse sentimento nacionalista, não só da burguesia, né, mas de todo o povo da Itália, começou a crescer cada vez mais e a buscar cada vez mais a sua unificação. Com isso, o rei, que era Vítor Emanuel II, ele articulou politicamente a unificação em abril de 59. Depois de um acordo secreto com Napoleão III da França, ele entrou em guerra contra a Áustria. Essa grande medida deu vitória à aliança franco-piemontesa e foi assegurada através do apoio da população, fazendo com que toda a Itália, né, conseguisse integrar o mesmo grupo, né, e todos os outros grupos da Áustria fossem retirados do mapa. Então, a Itália conseguiu, depois de um tempo, né, foi um dos últimos países, junto com a Alemanha, a conseguir essa unificação através da onda revolucionária. Lá na década de 60, a unificação italiana estava totalmente concluída, restando apenas parte do território da Igreja e o Reino de Veneza. Mesmo assim, Vítor Emanuel foi aclamado como rei da Itália. Nesse mesmo ato, gente, nesse mesmo dia, iniciou-se a questão romana, que foi o impasse que envolveu a Igreja e o Estado italiano pelas terras que pertenciam ao papado. Então, quem ficaria com essas terras? Começou-se a ver essa disputa.
A unificação, ela representou, né, para os piamonteses a expansão do mercado de trabalho, a expansão da comercialização, né, uma enorme massa de trabalhadores que começaram a fazer parte desse crescimento industrial, e isso também gerou uma exploração dos latifundiários do sul e as indústrias do norte, que começaram a crescer cada vez mais. E aí nós tivemos também, como último país, a Alemanha. Assim como os italianos, né, os alemães eles viviam em pequenas unidades políticas independentes. Parte do império estava entre o Império Romano, que se tornaria a Alemanha, e a Alemanha englobava 39 pequenos estados independentes. Napoleão Bonaparte vai criar o que a gente chama de Confederação do Reno. Essa Confederação do Reno, no entanto, lá em 1815, determinou a fundação da Confederação Germânica, o que revelaria um passo importante para a unificação da Alemanha. Então, esses pequenos latifúndios, né, essas pequenas unidades políticas, ficaram sob influência principalmente da Prússia e da Áustria. Eram esses dois países que dominavam todo o território alemão, tá? Então, eles passavam a controlar o maior número de estados alemães possível. E alguns deles tinham economias predominantemente agrícolas, enquanto outros já começavam a caminhar, né, para uma industrialização. Diante desse crescimento econômico, vai surgir o que a gente chama de Confederação Germânica, que muitos movimentos nacionalistas que iam explodindo, né, várias vezes simultaneamente nos movimentos revolucionários, levaram ao que a gente chama de um contrato, né, de uma briga por essa constante unificação, porque para que a Alemanha saísse da dominação, né, da Prússia e fosse diretamente unida, unificada, indo para uma questão liberal, no qual eles poderiam adotar uma constituição, né, e etc. Então, a Alemanha também vai conseguir a sua independência depois de bastante a sua unificação, né, depois de bastante tempo, e vai deixar de pertencer aí à Áustria e vai deixar de pertencer à Prússia, formando seu território unificado, tá? Então, a Alemanha, após essa unificação, ela vai estar, né, diante de uma nova integração, ela vai estar ligada ao crescimento econômico, né? Ela vai estar ligada à grande influência, né, política, e ele vai ter essa constante luta, né, com a Prússia. Ela ainda vai ser levada por bastante tempo e vai gerar o que a gente chama da Guerra Franco-Prussiana, que ela vai estar ligada à questão do nacionalismo dos povos que habitavam esses estados germânicos, cujas tropas vão se aliar rapidamente à Prússia, pretendendo então eliminar a presença francesa das terras da Igreja para concluir totalmente a unificação, tá? E assim a Itália também vai se unificar à Prússia. A gente tem na Alemanha o chamado chanceler de ferro. Chanceler de ferro é considerado um dos mais importantes estadistas da história da Alemanha. Tá? É Bismarck, que foi deputado do parlamento da Prússia, onde defendia posições ultra-realistas e antidemocráticas. Ele é considerado esse chanceler de ferro porque ele tinha uma atuação totalmente antidemocrática e era contra essa democracia que estava se instaurando pelo mundo, tá? Então, ele era contra esse nacionalismo também. E por isso, antes de se tornar o chanceler de ferro, ele foi responsável pela montagem de uma máquina de guerra e Bismarck vai instaurar o que a gente chama do governo autoritário, tá? Durante a concretização da unidade do Estado alemão. Então ele vai ser considerado chanceler de ferro por ter essa visão antidemocrática, por ter um governo totalmente autoritário e totalmente contra essa unificação, tá? E aí agora nós vamos falar um pouco do que a gente chama de Comuna de Paris. Depois da derrota lá da Guerra Franco-Prussiana, né, quando foi capturado preso o imperador Napoleão III, que determinou o fim do Segundo Império Francês, formou-se o que a gente chama de uma defesa nacional, de uma defesa nacionalista. Esse quadro se estabeleceu na França, após a Guerra Franco-Prussiana, e era a questão de uma desordem política, do empobrecimento crescente, da fome e da humilhação. Diante disso, eclodiu em Paris o grande movimento popular, que foi liderado principalmente por operários e fundada, entre outros, por Karl Marx, né, que já vai falar da questão lá das lutas de classe.
Então, em 18 de março de 71, depois de tomarem a prefeitura da cidade de Paris, os revolucionários organizaram um governo popular e deram a esse governo popular o nome de Comuna de Paris, que era baseado em um programa que pretendia colocar em vigor uma autogestão, um governo no qual os trabalhadores eleitos diretamente pelo povo, né, fossem governar, fossem o poder. Então, esses funcionários do governo republicano mudaram-se para o Palácio de Versalhes e organizaram a repressão à Comuna. A Prússia, que acabava de derrotar a França, adotou medidas para colaborar, né, com esse líder de governo conservador, porque a Comuna de Paris era um exemplo que poderia ser seguido por trabalhadores de outros países europeus. E isso começou a gerar um certo medo, né, que esse movimento da Comuna de Paris se espalhasse por diversos países e gerassem aí, né, um grande problema. Então, desse modo, depois de 72 dias, a comuna foi derrotada por tropas do governo. As pessoas que participaram dessa experiência de um governo socialista, que foram principalmente os operários, quase todas morreram, e as outras que não morreram foram exiladas.